Prestem atenção. Essa é uma história isolada. Ela não tem nenhuma ligação com o texto anterior. E sucedeu o quê? Estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Amém. E fez Josué assim. Eu vou ler de novo. Essa história é uma história isolada que não tem nada a ver com o texto anterior. Por isso você vai saber a história inteira, não é com uma parte dela. E sucedeu o quê? Estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Essa história também não continua, ela começa e termina no que eu li. Fechem seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que você se derrame através do poder do teu Espírito, Senhor, para trazer a palavra revelada, para ministrar no coração de cada um que está aqui o teu querer, a tua vontade, a tua palavra, o teu plano. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fala a cada coração, Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu quero perguntar: o que é que vocês entenderam nesse texto? Mas eu fiz um resuminho. Primeiro, tópicos de observação, não de interpretação. Primeiro, quando é o Filho de Deus, Deus manda um recado. Deus se manifesta. Segundo, mesmo que num primeiro momento a pessoa de Deus tenha uma dúvida, possa titubear, imediatamente a pessoa discerne. Porque o anjo falou, como é que ele falou? Ele fala, mas eu venho como príncipe do exército do Senhor. Tá, o diabo mente, mas ele discerniu que era um anjo de Deus. Então, primeiro ponto, Deus fala, Deus manda recado, Deus orienta quando a pessoa está com Deus. Segundo, mesmo que a pessoa tenha um momento de dúvida, se ela está com Deus, ela discerne que aquilo é de Deus. Terceiro, ela ouve o recado de Deus, ela consegue ouvir o recado de Deus. Quarto, obedece imediatamente sem pedir explicação. Mas é neste ponto que eu quero falar hoje. Obedece imediatamente sem pedir explicação. Ele discerniu que era de Deus, ele obedeceu. Ele não ficou perguntando, como a gente faz. Mas por que é assim? Mas por que é assado? Por que é 10%, não é 9%? Dízimo não é 12%? Por que tem que jejuar assim? Por que tem que jejuar assado? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer assado? Esse texto, logicamente, que a Bíblia toda
é uma sequência, mas ele é um texto isolado. Ele é um texto de um homem de Deus que recebe um mensageiro, ouve uma ordem de Deus e obedece. Aí tem toda a consequência dessa obediência. Mas nesse texto, tanto é que é separado esse pedaço, ele recebe uma ordem de Deus e obedece. O texto termina assim: e fez Josué assim. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não avalia, ele não pede um tempo, ele não fala, peraí, vou orar, depois eu tiro a sandália, depois eu tiro o sapato. Deus dá uma ordem, ele obedece. Ele não pede explicação, ele não pede um tempo, ele não questiona e ele obedece. Em consequência disso, aí vem todas as bênçãos e as vitórias e etc. Assim é o resumo da nossa vida cristã, ou deveria ser. Primeiro, estar sempre pronto, sempre preparado, pronto, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o recado de Deus. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos, tão amarrados, tão enlaçados, que a gente abre o olho, não vê nada, põe o ouvido, não ouve nada. Então tem que estar pronto para ouvir. Mesmo num momento de dúvida se aquilo é de Deus, imediatamente vem o discernimento. Ouve o recado e obedece. Nós queremos explicações, nós queremos justificativas, nós queremos entender isso, nós queremos entender aquilo, e nesse tempo o inimigo vai ganhando trela na nossa vida. Josué obedeceu. É para perdoar, é para perdoar, é para dizimar, é para dizimar, é para orar, é para ser honesto, palavras sim, sim, não, 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 sim, sim, ponto. As coisas são muito mais simples no Evangelho do que nós pensamos, e do que nós fazemos, e do que nós elucubramos. Se nós obedecêssemos como Josué toda a ordem de Deus, as coisas seriam simples. Josué também tinha alma, Josué também tinha raciocínio, Josué era um homem como nós, Josué também tinha emoção. Josué obedeceu prontamente. Como nós vemos tantas e tantas figuras bíblicas que obedecem. Deus fala que é assim? É assim. Deus fala que não é assim? Não é assim. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Deus fala sim, nós falamos sim. Deus fala não, nós falamos não. E são nesses exemplos bíblicos que nós precisamos imitar. São nesses exemplos que nós precisamos nos ater para termos uma vida de vitória. Tira a sandália, porque aqui é terra santa. Tirou. São muitos os exemplos de obediência imediata à palavra de Deus. Josué também tinha natureza adâmica. Josué também tinha alma enganosa. Josué tinha os mesmos defeitos e qualidades que nós. Paulo tinha os mesmos defeitos e qualidades que nós. Também tinha natureza adâmica, também tinha alma, também tinha querer. Mas eram pessoas que estavam diante de Deus. 1 Coríntios 9, Paulo diz assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo reduz o corpo dele, a mente dele, a emoção dele, à servidão. Servidão de quem? Do poder do Espírito Santo de Deus. Servidão de quem? De Jesus Cristo. Ele quer dizer, quem manda em mim é a palavra de Deus, não é o meu corpo. Porque tem gente que o meu corpo, porque a minha vontade, porque o meu querer, porque o meu plano. Isso quem grita é o velho homem. E se Paulo conseguiu subjugar tudo que ele era ao poder do Espírito Santo, nós também conseguimos.
também é possível para nós. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para não ser reprovado. É uma questão de opção nossa. Nós queremos ser aprovados ou nós queremos ser reprovados? Quem manda em nós? É o Espírito Santo ou é o nosso corpo e a nossa alma? Nós somos servos de quem? Nós somos servos de Deus e do Espírito Santo ou somos servos da nossa vontade, da nossa carne? Paulo também, sabe? Paulo era homem, Paulo tinha hormônio, Paulo tinha querer, Paulo tinha uma vida pregressa com história pessoal, Hebreus dos Hebreus, a tribo de Benjamim, e etc, 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 etc. Mas chegou uma hora que Paulo disse assim: acabou, de hoje em diante eu sou servo do Senhor. Meu corpo não vai mandar em mim, minha alma não vai mandar em mim. E logo depois, o texto diz: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, acima do que podeis resistir, para que possais suportar. Então, nós podemos sim, fiel é Deus que não nos deixa tentar acima do que nós podemos resistir. Fiel é Deus que não dá uma tentação que a gente não possa falar não. Depende do nosso querer, depende da nossa decisão e depende da nossa escolha dizer não. Deus nos dá poder. Paulo deixou tudo para ser servo do Senhor. E nós também podemos falar não à nossa carne, não à nossa vontade, e sim a Deus. Como Josué. Ah, é para fazer isso? Tá bom, pronto, faço. Ah, é para deixar isso? Tá bom, pronto, deixo. O poder de Deus é maior que a nossa alma. O poder de Deus é maior que a nossa carne. Nós só vivemos na vontade da nossa alma e na nossa carne porque nós queremos. Porque deliberadamente nós escolhemos a opção fora da palavra. Tira a sandália porque aqui é terreno santo. E assim fez Josué. Não tem discussão. Não tem explicação. Sabe? É para pedir perdão, é para pedir perdão. Vai lá, levanta e pede perdão. Sabe? Não consegue? Pede a ajuda do Espírito Santo. Não é na nossa força. É para dizimar? Vai lá e dizima. É para deixar o pecado? Vai lá e deixa. O Espírito Santo vai com a gente. Foi o Espírito Santo que convenceu Josué que aquele era o homem de Deus. Foi o Espírito Santo que ministrou no coração de Josué a inclinação de obedecer imediatamente. Vida com Deus é assim, para quem quiser ter vitória. Para quem quiser ter vitória. Paulo fala: eu reduzi a minha carne à servidão. Então minha carne não manda mais. Minha vontade não manda mais. Onde é que Deus me quer? O que é que Deus quer fazer de mim? Mas o que nós vemos na igreja hoje? Nós vemos um monte de almas borbulhantes. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu desejo isso, porque eu preciso viver aquilo, porque eu quero estar lá, porque eu quero ir lá, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero não sei o que lá. E a voz do Senhor? E o plano do Senhor? Vamos esperar o Espírito Santo falar nos nossos corações. Qual é o plano que Deus tem para nós? Aonde é que Deus me quer? Aonde eu serei útil para o reino? Vida cristã é assim. Assim nós teremos vitória. Exatamente depois disso, aí ele vai para a guerra do Muro de Jericó, o Muro de Jericó vai cair, etc, etc. Mas antes teve uma super obediência. Tira o sapato, tirou. Ele não falou: ah, mas aqui tem pedra, mas aqui tem espinho, mas a areia está quente, mas vai queimar meu pezinho, vai sujar não sei o quê, e onde eu vou pôr os meus sapatos? Vou deixar aqui?
Deus mandou tirar? Tira. Deus mandou fazer? Faz. Paulo reduziu o corpo à servidão e nós também podemos reduzir. Sabe? Nós ficamos escolhendo as coisas que nos convêm. E aqui está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo pode ser o tempo cronológico e pode ser o tempo de uma pessoa. A pessoa não quer mais ouvir a verdade. E haverá um tempo que eu não quero mais ouvir a palavra de Deus. Agora eu vou viver a minha vontade. Agora eu vou viver o meu querer. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Vai ouvir quem convém, vai ouvir quem interessa, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É assim que a igreja vive. Isso não me interessa. Neste tempo eu não quero ouvir. Eu quero viver o que eu tenho vontade de viver. Eu quero viver o que me dá prazer. E vai procurar pessoas que vão concordar e sempre encontra. Óbvio, né? A Bíblia está dizendo que encontra, e a gente sabe que o diabo põe pessoas, mestres, pastores, pregadores, enganosos, que vão falar o que a gente quer ouvir. Não interessa a vontade de Deus, interessa a vontade da nossa carne, as suas próprias concupiscências. E o texto continua dizendo assim: mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém. Nós precisamos ser sóbrios. Eu estou vivendo a vontade de Deus, ou eu estou vivendo a minha própria vontade? Eu estou vivendo o plano de Deus, ou eu criei para mim uma fábula? Porque a gente cria fábula, e a gente cria fábula na nossa mente. Josué não criou fábula nenhuma. É para tirar o sapato, tira o sapato. Pronto. É para dizimar, dizima. É para perdoar, perdoa. É para ir para o interior da Bahia? Vai. É para trabalhar em terrenos e todo dia a pé? Vai. Se Deus está mandando, obedece. Sabe por quê? Porque Josué tinha a convicção de que o plano de Deus para a vida dele é bom, perfeito e agradável. Josué tinha a convicção de que aquilo que estava acontecendo era o plano de Deus. Tinha discernimento. Mas nós criamos fábulas, nós criamos histórias, nós arrumamos explicações e não vivemos a vontade de Deus. É para ser assim? É assim, obedece. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, e lá atrás começa o nosso erro. Como disse Humberto, em primeiro lugar, não elevamos os nossos olhos para saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Não paramos para saber. É mais fácil comprar passagem, programar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente gosta. É mais fácil do que acordar de manhã cedo, mais cedo, botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, o que você quer para mim hoje? Faz uns 20 dias que eu estou orando todo dia das 3 às 4 ou das 4 às 5 da manhã. Quando eu levanto,
para começar o dia, irmãos, está tudo pronto. Pronto. Está tudo pronto. Mas eu já confessei os meus pecados, eu já pedi perdão para Deus, eu clamei, implorei para Ele não me deixar enganar, eu já pedi para Ele ir na frente, endireitando caminhos tortos. Então você precisa, em primeiro lugar, levantar os olhos. Em segundo lugar, estar santificado para discernir que aquilo é o nome de Deus, porque não se esqueçam que até o diabo se transforma em anjo de luz. Então podia ser o capeta assim, falando com Josué. Sabe? Não é porque ele falou, eu sou o príncipe do Senhor. Não é por causa disso. Existe uma coisa muito mais importante nesse texto, que o discernimento de Josué, de entender que aquilo era verdade. Porque até Satanás se transforma num anjo de luz. E fala e o povo cai no engano. Então existia o discernimento. E quem está contaminado previamente, quem não está verdadeiramente inclinado a viver apenas a vontade de Deus, quem não está ligado ao Senhor pela santificação, cai no engano. Não pense porque tinha uma espada nua, porque o diabo copia uma palavra. Não, muito mais importante que tudo isso foi o discernimento de Josué. Foi o Espírito que testificou em Josué que aquele era verdadeiramente um anjo do Senhor. Porque senão é aí que acontecem as grandes tragédias cristãs e espirituais. É o engano, é o equívoco. A pessoa acha que está com Deus, a pessoa cria uma história. E depois que vem a obediência. Olha os passos de toda essa história. Que é tudo que todo mundo falou. Um pegou num lugar, outro pegou no outro. E é isso. Sabe? Depois disso entram as interpretações. Eu não estou interpretando o texto, eu estou só analisando os passos do texto. Aí por que mandou tirar sapato? Para despojar, tudo isso é verdade, para se limpar, para papai, terreno santo, deixar passado, tudo isso é verdade. Mas tudo isso é interpretação. Agora é claro, a busca do olhar, um primeiro momento de dúvida, o discernimento e a obediência. E a obediência. Porque podia ter acontecido tudo. Se não houvesse a obediência, não tinha dado em nada, irmãos. Não tinha dado em nada. E nós precisamos lembrar que nós temos uma alma e uma carne ativa, borbulhante, cheia de querer. E Paulo fala que ele trabalhava para colocar a carne dele em servidão. Em servidão. Deus dá uma coisa para o líder da igreja, por isso que ele chama lá em Apocalipse de anjo, que eu sinceramente, às vezes é melhor, seria melhor, não sei, quero falar baixo, mas não sei se é bom. Mas Deus dá para o líder de uma congregação, para o anjo da igreja, como ele chama, visões e discernimentos. E é muito bom se as pessoas obedecessem e ouvissem. Mas é muito aflitivo quando você vê ovelhinhas no engano, e não é nenhuma, nem duas, nem três, são muitas e muitas e muitas, que vão caminhando para o buraco, e vão caminhando para o buraco, caindo no engano, vai dando uma aflição, que eu esses dias tive que ter um tete-a-tete com ele. Falei, olha, ou me dá paz de ver essas ovelhinhas caminhando para o buraco e se estabacando, porque vai dando aflição, porque a orientação é, faça assim, assim, assado. A Bíblia fala, a gente ora, e as pessoas criam uma história para elas, sabe? As pessoas esperam o não sei o que, do não sei de quem onde, da própria vontade, para obedecer, para botar a vida no plano de Deus. Obviamente existem algumas situações que a gente não consegue colocar imediatamente
e talvez, eu tenho pensado muito, eu acho que talvez a única situação, eu vou dizer talvez a única, mas eu não consegui pensar em outra ainda. Eu acho que uma das únicas situações que a gente não consegue colocar em dia imediatamente é a questão de dívida. Porque a dívida, você pode não ter o dinheiro para pagar na hora, a dívida pode ser grande e não tem de onde tirar, mas obviamente pode conversar, pode negociar, pode parcelar, pode ter verdadeira intenção de resolver aquilo. Isso eu entendo, porque eu mesmo já passei por muitos parcelamentos. O resto, se alguém tiver alguma outra que acha que não está na hora, me fale, porque eu não consegui descobrir. O resto dá para obedecer imediatamente. Largar a amante é assim, ó, que a gente larga. Largar a mentira é assim, ó, que a gente larga. Pedir perdão é assim, ó, que a gente perde. Que a gente pede. Dizimar é assim, ó, que a gente dizima. É só decidir. Eu vou, eu faço, e o Espírito Santo faz junto. A gente fica na fábula porque nos é conveniente. A gente fica na fábula porque a gente gosta. A gente fica na fábula porque a gente criou uma história para a gente mesmo. O resto é assim, ó. O que precisa de tempo? Precisa de tempo para pedir perdão? Precisa de tempo para deixar a amante? Precisa de tempo para deixar de fumar? Não precisa. Senhor, eu estou falando de fumar agora, me ajuda, manda teu poder em nome de Jesus Cristo. E reduz o seu corpo à servidão. Paulo conseguiu, nós conseguimos também. Paulo não era mais santo que nós, Paulo não era mais especial que nós, era humano tanto quanto nós. Ele era perseguidor da igreja, ele matava cristão. Ele era muito pior que nós. Muito pior. Judiava dos cristãos, mandava matar, destruía. Ninguém nunca matou ninguém. E ele conseguiu, nós também conseguimos. É só querer. É só ter absoluta convicção de que quer viver para agradar a Deus. É ter absoluta convicção de ter uma vida que vai caminhar para a ressurreição de Deus e não para a ressurreição do inferno, como nós falamos na terça-feira. Deus não dá tentação mais do que possamos resistir. A gente resiste a tudo, não na nossa força, mas nós temos o Espírito, irmãos. Nós temos o Espírito. Nós só mantemos situações nas nossas vidas erradas porque queremos. Não tem outra. Porque até na questão de dívida, a gente pode ir lá, a gente pode assumir, eu devo mesmo, vamos parcelar, vamos fazer, e papapá. Tem algumas situações jurídicas que o sistema é muito rápido, né? Demoram, mas se você está num embate judicial, pode falar assim, você já está resolvendo. Desde que você fale para o seu advogado, não minta, não engane e não suborne. Porque, segundo eu tenho alguns informantes, a questão anda meio feia lá no lado jurídico. Mas o nosso Deus é o nosso advogado. Ele é o nosso sol da justiça. Nós não temos que mentir para termos vitória em questões judiciais. O nosso Deus vai à frente. Então, irmãos, não deixe a sua alma e o inimigo criar fábulas na sua vida, criar histórias que podem te levar à ressurreição do inferno. Reduz a sua alma e a sua carne à servidão, porque o Espírito vai estar junto para fortalecer e capacitar. Amém. E obedeça imediatamente o plano de Deus. Porque a Bíblia fala, o Espírito fala, o pregador prega, a mestra ensina, mas se não tiver uma decisão absoluta da nossa
alma, do nosso querer, em pôr a questão dentro da palavra de Deus, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E quando a gente põe, e Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quando nós estamos empurrando com a barriga e quando nós estamos verdadeiramente decididos e inclinados a estar na palavra. Vocês viram o testemunho da Natália Borges esses dias? Desde que está ali o esposo, desde que decidiu por a vida em dia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoa, porque Ele quer, lógico. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso paráclito. Ele vai junto para resolver as questões. Mas talvez esteja faltando decisão da nossa alma, decisão do nosso querer, decisão da nossa escolha. Inclina a tua cabeça e pensa nisso. Coloque seus dízimos e ofertas no gasofilácio.